no mês passado, nós mostramos aqui no nosso Bom Dia o apelo feito por motoristas que trafegam pela RN 288, a 288, em Caicó, para que fossem instalados redutores de velocidade nas proximidades do acesso à BR-427. Isso porque várias ocorrências negativas aconteceram, né? Em virtude desses registros, Ayrton, nesse trecho, o Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte, o DR, instalou os redutores. E quem está lá para atualizar a situação para a gente é Cardoso Silva. Cardoso, de forma prática, isso vai ajudar de qual forma, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia para você, Pedro, bom dia, Ayrton, a Larissa, a você em casa acompanhando aí a programação. Vai ajudar, sim, para evitar, digamos, aqueles acidentes, pelo menos alertar o motorista em relação aos redutores de velocidade que não existia. Mostra lá, olha no momento em que agora o carro vai passar lá, olha só. É naquele ponto que não existia redutor de velocidade e os carros iam em alta velocidade, descendo essa ladeira, é uma ladeira, e quando se deparavam lá em cima, existe um contorno rodoviário. O que é que acontecia? Eles freavam bruscamente e aí alguns deles simplesmente caíam, ou digamos, saíam da pista de rolamento sobre esse contorno. Caminhões carregados, inclusive, tombaram naquele local. E com esse redutor de velocidade aqui vai servir de alerta, né? Exatamente para que possa, pelo menos, diminuir. Tenente Esley Gomes está aqui ao nosso lado. Tenente, importante esses redutores que foram colocados pelo Departamento de Estradas e Rodagem, DR, mas a atenção do motorista nunca deve ser pouca, né? Bom dia. Com certeza. Bom dia, Cardoso. Bom dia ao pessoal que nos acompanha no estúdio, em casa. É sempre importante a sinalização, né? Como nós estamos vendo aqui, foram instaladas a sinalização horizontal e a vertical para orientar o condutor que está chegando na cidade, né? Mas a gente também orienta que esses condutores, sempre que estiverem próximos de perímetro urbano, reduzam a velocidade, né? Porque é uma área que há maior fluxo de veículos, às vezes mais de uma entrada, para que não aconteçam os acidentes. E a falta dessa sinalização, desses redutores, estavam acontecendo vários acidentes, inclusive com óbito, né? Sim, Cardoso. Aqui no Seridó, né, o CPRE, a partir do início desse ano, começou a fazer uma espécie de mapeamento de sinistros, né? A gente já existe o CICPRE, que é um sistema que ele condensa dados, mas a gente passou a se deter, a estudar mais um pouco sobre esses locais que acontecem maiores acidentes, né? E aqui era um trecho que foi identificado como um local crítico, que acontecia vários acidentes. Então, os sinistros ocorreram, a gente também recebeu um relatório da PRF, porque aqui logo atrás a gente tem a BR-427, e a gente reuniu esses dados e passou a comunicar aos órgãos competentes, informando dessa situação que estava ocorrendo aqui. Daí foi feita essa medida para ver se diminui esses acidentes, né? Exatamente. E com essa alteração que foi feita aqui, essa intervenção que foi feita, a gente já percebeu uma redução dos sinistros aqui nessa localidade. Tenente, está chovendo bastante na região, tem a ver com trânsito, estrada, e aí o motorista tem que ter cuidado aí da questão de pista molhada, a frenagem brusca, isso também ocorre em acidentes. Exatamente, né? Quando a gente está numa situação como essa, né, a visibilidade é maior. Então, quando inicia o período de chuva, a gente orienta que reduza a velocidade, né, aumente a distância de um veículo para o outro, porque aumenta a possibilidade de derrapagem, de aquaplanagem, né, na RN, na pista. Então, a gente faz essa orientação. Sempre o controle de velocidade, a obediência à sinalização das rodovias. Com certeza, dessa maneira, a gente consegue prevenir acidentes. Tenente, muito obrigado pela sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço, a Polícia Militar está à disposição, qualquer emergência nas estradas, pode ligar 190 que a gente com certeza está pronto para orientar e atender. Para fechar rapidinho, vem cá, Marcelo. O Marcelo foi o motorista que esteve comigo na primeira entrada mês passado, e foi esse motorista aqui que fez o apelo para que a reportagem estivesse aqui, e nós estivemos mês passado. Marcelo, agora a questão foi resolvida, né? Pelo menos os redutores foram colocados, que foi uma reivindicação sua como motorista. Sim, bom dia, Cardoso, bom dia, ouvinte, pessoal do estúdio. Essa reivindicação, na verdade, foi um grito que a gente deu em nome de tantas pessoas que aqui trafegam diariamente e das vítimas que já houveram, e era um pedido de socorro, né? E a gente passou aquele dia aqui, viu você e achou interessante fazer essa reclamação. E eu fico feliz de ver que surtiu efeito,
a matéria chamou a atenção das autoridades competentes para que tomassem providência em relação a essa situação crítica que havia aqui, Cardoso. Agora o motorista precisa, claro, ter, como disse o tenente Gomes, ter cautela também. Sim, a Polícia Militar tem feito a parte dela, mas a Polícia Militar nunca vai poder fazer a parte do condutor. Nem a Polícia Militar, nem o DER, né? A parte do condutor, quem tem que fazer é o próprio condutor. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que você sinalize, por mais que você coloque alertas, mas sempre o condutor precisa adotar uma forma de dirigir cautelosa, principalmente em RNs que não tem acostamento, que é o caso daqui. E, só para complementar, eu ainda percebo que numa situação crítica como essa, que é de muito risco, aqui ainda seria interessante para que o DR estude essa possibilidade de colocar um sonorizador. O sonorizador é um equipamento horizontal que é colocado aqui no chão. São pequenos quebra-molas bem pequenininhos, um colado com o outro, que quando o veículo passa em cima, provoca um grande barulho no carro e o motorista entra em alerta. Geralmente o sonorizador é colocado antes do redutor de velocidade e serve para alertar, acordar o motorista. Então, é um caso até para que o DR estude, né, e veja se é interessante colocar isso aqui, Cardoso. Boa observação, obrigado aí o Marcelo, motorista que foi o nosso entrevistado pela primeira vez no mês passado e faz essa observação interessante ao DR, né? A colocação desse outro sonorizador que seria antes do quebra-mola para alertar o motorista que na frente se existe realmente redutor, obstáculo, perigo, etc. Ayrton, Pedro, é com vocês. Obrigado, viu, Cardoso? Que bom então que os redutores foram instalados, né? Isso vai realmente ser importante, esperamos que isso surta efeito. Mas, claro, como o Marcelo falou, tudo depende também dos próprios condutores, né? Prudência, minha gente, prudência. 7